Está no ar o programa Labirinto, o jogo do ter e do ser. Da onde nós estamos saindo da nossa sombra a caminho da nossa luz. Falamos sobre todos os nossos conflitos que nós temos e agora também estamos falando sobre a nossa capacidade, sobre as nossas virtudes. E hoje o nosso assunto é muito interessante e também muito importante para nós. Eu vou falar sobre aceitação e autoestima. A autoestima é alguma coisa que hoje se fala muito, né? As pessoas falam muito sobre autoestima, mas o que será essa autoestima, né? Por que tem pessoas que dizem assim, eu tenho uma baixa autoestima, minha autoestima é muito ruim. Então tem aí aquele ponto, né? Que é a não aceitação de si. Eu só vou ser feliz quando eu for assim, quando eu for assado, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo. Então, se você coloca, né, a sua felicidade fora de você, nas mãos de outra pessoa ou de alguma situação, vai ser difícil você ser feliz, né? Então, primeiro, nós vamos aí estar olhando essa questão da autoestima. Autoestima significa o quê? Autoestima significa a forma como você interpreta o mundo, a forma com que olhos você vê o mundo que te cerca, porque você vai olhando esse mundo e vai tendo essas interpretações e a forma como você vai se colocando diante disso. Então tem pessoas que têm um julgamento extremamente negativo em relação às situações que você, olhando de fora, você percebe que elas são positivas, mas a pessoa vê isso como algo que não é bom, algo que a deprecia, algo que ela acaba achando que é muito pessoal, que foi dito para ela e ela vai ficando mal porque existe ali a não aceitação e existe uma baixa autoestima. Como é que a gente faz para sair disso? Tem pessoas que têm baixa autoestima crônica, não é verdade? Nós que estamos dentro da espiritualidade, nós sabemos muitas vezes que existem interferências e eu costumo brincar e digo que uma pessoa com uma baixa autoestima, ela não precisa nem de obsessor. Ela própria já é o seu obsessor, porque fica aquela voz negativa dizendo para ela, você não vai conseguir, isso não é legal, a pessoa não gosta de você, olha, a pessoa te olhou diferente. Então você vai colocando tudo isso na sua cabeça e isso vai dando mal-estar, você vai se sentindo inadequado em muitas situações, em locais, o que te impede muitas vezes até de ter uma participação na própria vida social. A pessoa ela acaba se fechando porque ela acha que os outros não a aceitam, acha que ela não é legal e mais um monte de ideias negativas que nós vamos tendo a respeito de nós mesmos. A autoestima também é extremamente limitadora, né? Funciona ali a crença limitadora, mas a baixa autoestima fica uma coisa bem cerceada a sua vida de pensamentos e situações negativas. Vamos estar ilustrando essa questão da autoestima com uma história, e é uma história bem interessante. É a história de um circo. É a história de um circo, é a história de um menino que gostava muito de ir ao circo, mas ele gostava de ir ao circo por conta do elefante. Ele adorava o elefante, ele achava o elefante um animal muito grande, muito poderoso. E ele sempre ia ao circo para ver o elefante. E ele ficava intrigado com uma situação que acontecia ali no circo. Ele via aquele animal enorme, com uma corrente em uma das patas e apenas com uma estaca pequenininha assim, presa numa estaca. Onde, se ele pisasse ali na estaca, aquilo já não existia mais. E ele ficava intrigado como que aquele elefante ficava ali preso naquela estaca que ele podia arrancar
muito facilmente que era muito pouco profunda e aquela corrente presa na sua pata. E ele foi fazer algumas perguntas para algumas pessoas em relação a essa situação que ele assistia do elefante, o elefante preso ali. E ele chegou e perguntou, ele falou assim, mas por que ele fica preso ali, ele não sai? Ele falou, olha, ele não sai de lá porque este elefante, ele é adestrado. Então, um elefante adestrado, ele não vai sair do local. Ele falou, mas se ele é adestrado, por que ele tem que ficar com essa corrente? Se ele é adestrado, ele não precisa ficar com essa corrente. E aí não souberam responder esta pergunta. Então, esse menino cresceu intrigado com essa situação. E aí ele começou a entender o que foi que aconteceu com o elefante. Aconteceu que este elefante ele foi levado quando ele era pequeno para o circo. E quando ele era pequeno, colocaram esta mesma corrente e esta mesma estaca. E este elefante pequeno tentou desesperadamente sair desta corrente. E ele não conseguiu. Todos os dias ele tentava sair desta corrente. Todos os dias ele não conseguia sair dessa corrente. Até que chegou um dia que ele realmente disse, esse é o meu destino, eu não tenho como sair daqui. Eu vou ficar com a minha pata presa nesta corrente, nesta estaca, e vou ficar aqui para sempre. E foi assim que o elefante ficou preso, ele cresceu, ficou enorme, mas ficou preso ali naquela corrente e naquela estaca que o prendeu quando ele era pequeno. Analisa um pouquinho a sua vida. Eu estou analisando a minha aqui, até dei uma paradinha para pensar. Será que a nossa corrente está atada a alguma estaca em alguma situação que nós acreditamos que não podemos? Provavelmente sim, né? Então, nós vivenciamos, ouvimos vozes, ainda temos essas vozes sendo repetidas dentro de nós, frases que nos limitaram, frases que nos depreciaram e nós continuamos ouvindo essas vozes. Mas quem é que está reproduzindo essas vozes ainda? É uma pergunta para você. O melhor caminho para nós melhorarmos a nossa autoestima é o autoconhecimento, é a aceitação de si. Aí a pessoa diz assim, poxa, mas se eu não tenho autoestima, como é que eu vou me aceitar? Como é que é esse processo de aceitação? Então perceba, quando nós estamos na autoaceitação é porque nós estamos na comparação, nós estamos nos comparando com alguma pessoa, com alguém, com alguma coisa. Só que assim, nós sabemos que nós somos espíritos eternos, cada um de nós está num determinado ponto evolutivo. Ninguém é igual a ninguém neste ponto evolutivo. Na evolução, cada um está num patamar evolutivo. Então, como é que nós podemos comparar coisas que são diferentes? Não dá para comparar. Nós somos iguais perante Deus, perante ao Pai, porém, cada um de nós está numa etapa evolutiva, num ponto de evolução. E isso não dá para comparar com o outro. Olha só, é importante. Então, saia da comparação. Não dá para comparar coisas diferentes. Você pode se comparar a você mesmo. Isto. Você pode se comparar como você pensava num determinado momento da sua vida. Você pode se comparar a situações que hoje você já domina melhor,
situações que hoje você está se bancando emocionalmente e que anteriormente você não se bancava, porque a vida, ela é passo a passo. Nós vamos caminhando e todo dia nós vamos melhorando um pouco mais, vamos tendo conflitos, vamos tendo dificuldades. Não dá para se resolver num dia só tudo isso, não é verdade? Então eu deixei aqui alguns pontos para que nós possamos estar observando. Como eu comentei com você, não se comparar, né, com outras pessoas, porque nós vamos estar comparando coisas diferentes. E também o autoconhecimento pode apresentar imperfeições que você não identificaria sem esse processo, mas eu acredito que proporcionaria maiores, né, condições de você estabelecer uma autoestima saudável para você. Às vezes você não pode ter uma autoestima maravilhosa, mas você pode ter uma autoestima saudável, dentro de um ponto onde você possa estar se observando e dizendo: hoje eu estou melhor, hoje eu já subi um degrau aí para estar melhorando, principalmente quando nós estamos saindo de situações, aquelas que nós fomos para o fundo do poço, em algum momento da nossa vida, todos nós vamos aí para o fundo do poço através de uma perda, através de uma depressão, onde nós vamos naquele momento nos sentindo inadequados, nós vamos nos sentindo angustiados, né? Então, você vai passo a passo, conscientemente, se colocando de volta com as suas qualidades. Você sabe que falta muita coisa, mas algumas você já foi adquirindo. Valorize essas que você já foi adquirindo. E também, aqui, as opiniões alheias. Isso aqui é muito importante. Às vezes você está até que bem. Alguém te faz uma crítica, pronto, acabou o seu dia. Não é assim que funciona? Acabou o seu dia. Coloque essa crítica como algo construtivo, uma crítica construtiva, porque você, melhor do que ninguém, sabe quem é você. Você é que está em contato com você. Este autocrescimento, este autodesenvolvimento é você com você. O outro, ele pode ter a opinião dele, mas ele não sabe o que está, não sabe o que vai por dentro de você. Você é a pessoa que mais se conhece. Valorize o seu autoconhecimento. Quando você receber uma crítica, coloque aquela crítica como algo construtivo para a sua vida, onde você vai estar observando e você pode aceitá-la para se melhorar, ou você pode simplesmente descartar esta crítica dizendo: não faz sentido esta crítica para mim. Isso, você que está aí na aceitação. Você pode aceitar ou não aceitar. Você sabia disso? Importante essa dica também. Outra coisa também que nós podemos considerar aí possível, acreditar em nós. Então, quando você tem esse trabalho de autoconhecimento com você, onde você vai se autodescobrindo, você passa a acreditar em você mesmo. Mas não precisa ter tanta pressa. Você vai no seu limite, você vai no seu tempo. Não adianta pressa. Ai, tem que ser tudo muito rápido. Calma, vai com calma. Dia após dia, a autoconfiança você vai construindo gradativamente na sua vida, sabendo que em determinadas situações você vai poder estar contando com você. Existem algumas situações que nós não nos bancamos. Todos nós vamos, um dia ou outro, entrar em contato com essas situações as quais nós não nos bancamos. É um horror? Não, de forma alguma. Nós estamos em evolução. Nós aprendemos muitas vezes através dos nossos erros. É exatamente isso. Através dos nossos erros, nós aprendemos. Então, essa autoconfiança,
ela é gradativa. A autoconfiança você vai adquirindo a partir do momento em que situações que vão acontecendo na sua vida, você vai se bancando. Umas você se banca, outras você não se banca. E você vai trabalhando aquelas que você não se banca, vai se qualificando para mais adiante, no seu tempo, sem pressa, estar começando também a se bancar. É para isso que nós estamos aqui. Se nós tivéssemos uma aceitação 100%, se nós dedicássemos todo o nosso amor a nós e às pessoas ao nosso redor, ao nosso próximo, e principalmente se a nossa autoestima fosse 100%, com certeza já não estaríamos mais aqui no planeta. Nós estamos aqui num grande aprendizado. Exatamente. E este grande aprendizado é importante nós percebermos aquilo que nos machuca, aquilo que nos adoece. Quando nós adoecemos, quando o nosso corpo adoece, significa que emocionalmente algo não está bem e o nosso corpo está dando esse alarme. Essa é uma grande dica também para você. O ponto principal para nós colocarmos aqui para a aceitação e a melhora da nossa autoestima, com certeza é o autoconhecimento. Se você não se conhecer, se você não saber identificar o que está acontecendo dentro de você, reconhecer os sentimentos, as emoções, os medos, as inseguranças, os clichês que nós temos prontos dentro de nós temos clichês prontos dentro de nós para desmoronar a nossa autoestima. E nós temos que desmontar essas bombas, não é verdade? Nós temos que desmontar essas bombas que estão dentro de nós para que nós possamos ter uma qualidade melhor de vida. É uma obrigação de cada um de nós ser um ser humano saudável, ser um ser humano, né? Um ser humano e saudável. E este humano, primeiramente com você nesta aceitação. Então, são alguns pontos que nós podemos estar observando dentro deste autoconhecimento. Você quer algumas dicas? Aqui vai algumas dicas para você. Descobrir os seus pontos fracos. Todos nós temos pontos fracos, né? Então, nós podemos estar descobrindo esses pontos fracos, perceber onde é que esses pontos fracos estão ancorados e trabalhar para que nós possamos estar superando no dia a dia, como eu disse anteriormente, sem pressa, no seu tempo, respeitando o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo, respeite o seu tempo. Tem pessoas que são mais aceleradas, tem pessoas que são mais tranquilas, tem pessoas que são mais reflexivas, tem pessoas que são mais emocionais. Então, descubra como você é e perceba aí os seus pontos fracos para que você possa estar trabalhando esses pontos fracos também. Identificar suas qualidades também, não apenas seus defeitos. É uma grande dica que eu dou para você também. Eu sempre peço para a pessoa fazer duas listas, uma das qualidades e outras das dificuldades. As qualidades estão ali e elas já são conquistas do espírito, já são conquistas suas nesta vida e no decorrer aí de todas as suas encarnações, são pontos positivos que você já tem. E as suas dificuldades, perceba onde é que está o positivo dessas dificuldades. Isso acaba sendo pontos fortes, porque essa é a sua melhor parte. A sua melhor parte é aquela parte negativa, porque aquela parte negativa é que faz você buscar. Aquela parte negativa é que faz você sair dessa zona de conforto. Você já percebeu isso? Quando o seu medo vem e te apavora, você vai buscar ajuda, você vai ler, você vai fazer prece, você vai para a casa espírita, você vai tomar um passe, você vai buscar palestras, você vem buscar o nosso programa, você vem buscar o programa Labirinto. Exatamente isso. Os seus piores pontos são os seus melhores, se você perceber, porque eles vão tirar você da sua zona de conforto.
Observe os seus pontos fracos, mas não só os fracos, os seus pontos positivos também é para serem observados. E você pode estar também se engajando em atividades que são prazerosas para você. O que você faz que te dá prazer na sua vida? Podem ser desde coisas simples até coisas assim complicadíssimas, como ler um livro, assistir um filme, ir no cinema, tomar um sorvete, comer um doce, tomar um café com um amigo. Tem tanta coisa prazerosa na nossa vida. Quais são as coisas prazerosas que você faz para você? Se permita a estar fazendo coisas prazerosas. E também valorizar a você mesmo, a sua individualidade. Olha só, nós podemos estar no meio de muitas pessoas, nós podemos estar acolhendo muitas pessoas, nós podemos estar convivendo com essas pessoas, mas nós temos que respeitar também a nossa individualidade, respeitar o nosso tempo, tá? E atividades, você com você, atividades que te tragam felicidade. É muito importante você estar observando isso. Eu gostaria, neste momento, de estar dando algumas dicas de filme para você, onde o tema principal é a transformação através do poder da autoestima. A autoestima tem um poder muito grande, porque nos tira da nossa zona de conforto, nos tira daquele estado que nós estamos e onde nós percebemos que nós existimos, que nós podemos e que nós podemos ir muito. Então, algumas dicas de alguns filmes para você, tá? Onde existe o poder da autoestima. Olha só. Frozen, uma aventura congelante. Você já assistiu esse filme? Ainda não? Aproveita para assistir para você perceber isso daí. Os homens são de Marte e é para lá que eu vou. Outra dica para você de filme legal. Quem quer ser milionário? É um bom filme também sobre autoestima. O Impossível. Bom, o próprio nome aí já diz, né? O Impossível. O Diabo Veste Prada. Quem não assistiu esse filme? Você não assistiu? Então aproveita e assistir. Alguém tem que ceder. Simplesmente complicado. Histórias cruzadas. A Casa do Lago. Valente. O Discurso do Rei. Julie e Julia. Pequena Miss Sunshine. Clique. Poder além da vida. Essas são dicas de filmes que você pode assistir sobre o poder da autoestima. Eu vejo você no nosso próximo programa e o nosso assunto é fantástico. Nós vamos falar sobre plenitude. Até lá!